Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje vou fazer aqui um pequeno tutorial para vos ajudar a representar sucessões utilizando o GeoGebra. Então o objetivo vai ser arranjarmos aqui forma de podermos representar sucessões como esta que estão aqui a aparecer no ecrã. Andem daí, vamos ver o que é que podemos fazer no GeoGebra. Para já, importa realçar que o GeoGebra é um software gratuito, ok? Não têm que pagar por ele, basta aceder ao site geogebra.org e então podem descarregar aqui o GeoGebra, os aplicativos, ou então podem trabalhar também online, podem criar uma conta, guardar aqui todos os vossos trabalhos e partilhar também na comunidade GeoGebra. Então eu vou utilizar aqui o aplicativo do GeoGebra que já fiz o download e instalei no meu computador. Com o GeoGebra já aqui aberto, ora, vamos lá então representar sucessões. As sucessões, para que a representação seja feita com mais algum cuidado, o melhor será nós utilizarmos aqui um comando que é o comando sequência. Ora, as sucessões, quando nós as queremos representar, nós não queremos representar uma linha, queremos apenas representar pontos, não é? Que correspondem aos termos de ordem 1, 2, 3, por aí fora. Então, se eu introduzir o comando sequência, basta introduzir sequência e quando eu começo a escrever, vão logo aparecer aqui as várias possibilidades para o comando sequência. Nós vamos utilizar esta penúltima, que aqui está, em que engloba a expressão, a variável, o valor inicial e o valor final. Como vos disse, nós vamos utilizar aqui o comando da sequência e vamos utilizar aqui a penúltima situação que aqui está representada, está bem? Então, nesta situação, nós vamos ter que introduzir estes valores que aqui são apresentados. Vamos supor que queremos representar uma sucessão em que o termo geral é n ao quadrado menos 10n. Ora, aqui, relativamente à expressão, vamos fazer isto aqui por partes. Relativamente à expressão, o que eu quero é representar os vários termos da minha sucessão, ou seja, os termos, no fundo, eu vou ter de representar pontos. Então, o termo referente a quando o n é 1, 2, não é? Quero representar o primeiro termo, o segundo termo, por aí fora. Então, nesta sucessão que aqui está, por exemplo, o primeiro termo, o de 1, ou seja, substituindo o n por 1, então eu vou ter 1 ao quadrado menos 10 vezes 1, ou seja, eu vou ter 1 menos 10, ou seja, o primeiro termo será menos 9. Okay? Já o segundo termo será 2 ao quadrado menos 10 vezes 2, ou seja, 4 menos 20, ou seja, que vai dar 4 menos 20, vamos obter menos 16. Então eu vou querer representar o meu primeiro termo, no fundo será o ponto de coordenadas 1 menos 9. O segundo termo, por outro lado, será o 2 menos 16 e por aí fora. Ora, a minha expressão, eu vou colocar aqui aquilo que eu quero representar pontos. Então eu vou colocar da seguinte forma, vou colocar n, ou seja, a primeira coordenada, a abscissa, vai corresponder aos números naturais, que é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, por aí fora. E a ordenada vai corresponder aqui, fazendo o termo geral, não é? Então vai ser n ao quadrado menos 10n. E então estes serão os pontos, ou o conjunto de pontos, as coordenadas, que eu vou ter de representar. Agora só tenho que atribuir valores ao n. Ok, então a nossa variável nós vamos colocar como sendo n. O valor inicial nós vamos iniciar no número 1, não é? O primeiro termo, ok? Aqui o valor inicial da nossa variável, ou seja, o n, nós vamos começar com o número 1 e vamos até que valor? Ok, o valor final, nós podemos começar com 10. Se eu fizer 10, então eu vou representar 10 termos. Se eu fizer 100, eu vou representar 100 termos. Ok? E por aí fora. Vamos voltar ao GeoGebra para introduzir então estes dados e ver como é que vai ficar alguns termos da nossa sucessão. Assim, em vez de continuar a escrever, podemos selecionar logo aqui
a hipótese pretendida, então vamos colocar a expressão. Vou abrir e fechar os parênteses e então vou colocar aqui os valores, os pontos que eu quero representar, n, e agora vou colocar n ao quadrado. Para fazer o quadrado, podemos então carregar na tecla Shift e depois no acento circunflexo, carreguei e agora coloco o quadrado. Depois carrego para o lado e vou colocar menos 10n. Relativamente à variável, vou colocar então a letra n, o valor inicial posso colocar o 1 e o valor final vou começar por colocar o número 10. Então, eu já representei aqui alguns termos da minha sequência. Basta-me agora ajustar, então andar com o rato, com o scroll do rato e então tentar aqui ajustar uma janela de visualização. Para ajustar a janela, nós podemos então fazer com o rato, arrastar. Podemos também vir aqui às opções e aqui temos as opções aqui, temos o X mínimo, o X máximo, o Y mínimo e o Y máximo, podemos ajustar. Podemos também fazer ainda de uma outra forma. Eu posso colocar aqui o rato na posição aqui do número 15 ou 20, selecionar o número, carregar na tecla Shift e reparem que o rato muda de posição e fica aqui parecendo uma setinha a apontar para a esquerda e para a direita. Então agora podemos carregar no rato, no botão esquerdo e ajustar, está bem? Então nesta forma, reparem que eu só estou a alterar a escala no eixo do X, está bem? O eixo do Y não sofre qualquer alteração, então posso ajustar desta forma. Neste caso eu só estou a ver os 10 primeiros termos. Tá bem? Se eu quiser ver mais termos da minha sucessão, em vez de 10, se eu quiser ver 15, então posso alterar aqui e já estou a ver os 15 primeiros termos desta sucessão. Okay? O que é que nós podemos também fazer mais? Ora, em vez de estarmos sempre aqui a alterar para ver 10 termos, 15 termos, 20 termos, eu posso arranjar aqui uma forma de, consoante a janela de visualização que eu tenho aqui no GeoGebra, eu posso pedir para me colocar aqui todos os termos que eu posso visualizar. Reparem que aqui no eixo do X, será o correspondente à ordem dos termos, eu consigo ver até ao 26, está aqui registado o 26. Então seria ideal que eu pudesse ter registados todos os termos até ao 26. Se eu ajustar o ecrã, por exemplo, desta forma, eu já consigo ver até ao 40. Então eu poderia ver todos os termos até ao 40. Então para fazer isso, e para não estar a introduzir sempre manualmente aqui o valor, eu posso introduzir aqui outros comandos. Para isso vamos ter em consideração aqui alguns comandos, como eu vos estava a dizer. Um deles será canto X. Ora, o que é que com este comando, o que é que me permite obter? Ora, eu aqui vou obter coordenadas. Vamos imaginar que eu tenho aqui um referencial, okay? E ao introduzir canto X, eu posso colocar canto e coloco o número 1. Então, o GeoGebra vai-me devolver o ponto que está aqui mais à esquerda, no canto inferior esquerdo, da janela de visualização. Vai-me devolver as coordenadas deste ponto. Se eu colocar canto 2, vai-me devolver as coordenadas deste ponto aqui no canto inferior direito, ou seja, no quarto quadrante, vai-me dar aqui este ponto. Para obter as coordenadas aqui no canto superior direito, eu vou introduzir canto e coloco o número 3. E deste lado aqui, já estamos mesmo a ver que será então canto e o número 4. E assim vamos obter as coordenadas. Para que é que isto vai ser útil? Reparem, eu disse-vos que eu queria ver todos os termos até ao valor máximo que aqui está. Então, se eu souber as coordenadas ou o valor aqui da abscissa, então já tenho uma ideia de que valor até que eu posso ir. Não é? Então reparem, se eu tiver aqui 1, 2, 3, 4, 5, se aqui for o número 5 e aqui for 1, 2, 3, 4, vamos imaginar que aqui é o número menos 4, o GeoGebra vai-me devolver este valor aqui, as coordenadas deste ponto, como sendo 5 menos 4. Então o que me interessa aqui será este número 5, que é o valor máximo.
ok? Pronto. Então, introduzindo então este comando canto 2 ou canto 3, vai-me permitir obter aqui o valor máximo. Mas daqui eu quero apenas selecionar o número 5. Então, como é que nós vamos fazer isso? Introduzindo outro comando que é x e as coordenadas de um ponto. Ok? Então, quando eu introduzo este comando x e as coordenadas de um ponto, o GeoGebra ele vai devolver como sendo o A. Tá bem? Ele vai dar a abscissa deste ponto que aqui está, que tem coordenadas A e B. Então, ele devolve A. Ou seja, se eu escrever canto 2, ele devolve o ponto de coordenadas 5 menos 4. E se eu colocar x, abrir parênteses, então neste momento está-me a devolver o número 5. Ok? Mas vamos imaginar que eu posso não ter aqui um número inteiro. Eu posso ter aqui as coordenadas 5,2 menos 4. Então interessa-me que é um número natural, o maior número natural. Então, para isso, introduzimos um outro comando, que é o comando aqui, round x. E então, o que é que este comando nos dá? Ora, se eu introduzir round 2, ele vai devolver o número 2. Mas se for, em vez de um 2, se colocar 2,4, ele vai devolver 2. Vai devolver sempre o número inteiro mais próximo do número que aqui é representado, ou seja, 2, ele vai devolver 2. 2,4, 2. Se for 2,5, já vai devolver o número 3. Então, eu vou conjugar então, estes três comandos e vou escrever assim desta forma. Round, e abrir parênteses e colocar. Então, ele vai me devolver o maior número inteiro que é possível registar aqui no meu ecrã de visualização. Okay? Vamos voltar então ao GeoGebra para ver como é que fica. Então, aqui no GeoGebra, eu vou agora aqui, em vez de colocar o número 15, vou então fazer essa alteração. Então, vou escrever round, vou abrir parênteses e fechar. Cá dentro, vou colocar x, abrir parênteses e fechar, e vou colocar canto, abrir e fechar parênteses, e vou colocar aqui dentro o número 2. Então, ele vai-me dar o maior número natural, okay, que é possível registar aqui no eixo das abscissas. Neste caso será um 38, 39, provavelmente. Okay? Então, vou executar. E então, assim, eu já consigo visualizar todos os termos, ok? Aqui até que o x me vai permitir. Se eu afastar aqui para ver mais termos, reparem que ele vai sempre ajustando. Então, vou conseguindo ter tantos termos da sucessão quanto aqueles que é possível registar aqui no eixo das abscissas, não é? O maior número natural. E desta forma eu consigo então ajustar aqui o ecrã, pronto, para ver o máximo de termos, o que pode ser bastante útil, está bem? E prático. Então, introduzindo aqui uma série de comandos. Não se esqueçam que podemos ajustar aqui também os eixos, não é? Nos eixos eu posso, por exemplo, colocar aqui no eixo do Y, pode ser interessante eu conseguir ver aqui o termo, não é? Escrever aqui o dien da minha sucessão. Então, posso vir aqui às definições e no eixo posso também aqui alterar o estilo da linha, posso colocar aqui a negrito, posso colocar, reparem que se eu selecionar o negrito a cor vai ficar mais grossa, posso ir aqui aos eixos do X e mostrar só o sentido positivo, não faz muito sentido ver aqui os valores negativos, não é? Porque as sucessões, os termos são só de valores positivos. O rótulo, posso escrever, eu tenho aqui algumas opções, x, alfa, por aí fora, mas eu posso introduzir outro valor, então dá-me jeito de colocar n, de números naturais, então reparem que vai aparecer aqui o n. Relativamente ao eixo do y, também posso selecionar, no eixo do y, aqui neste caso não vou deixar só os positivos, não é? Porque os termos podem ter valores negativos, mas aqui no rótulo posso colocar aqui o dien. Então para introduzir o dien, podemos colocar o, fazemos underscore e agora com chavetas colocamos aqui o n e então ele vai representar o dien, reparem, o dien, então ficou assim o u e depois a um nível inferior colocou o n.
então já temos aqui a nossa sucessão, visualmente fica mais agradável, está bem? Podemos também aumentar o tamanho aqui das letras, caso seja necessário copiar para um outro documento, está bem? Podem ir também às definições, aqui nas definições podem ir aqui às definições globais e podem aumentar aqui o tamanho. Reparem que se aumentarem aqui de 16, aumentarem para 28, então os números já vão ficar muito maiores, está bem? Podemos também clicar nos pontos, modificar a cor, o aspecto, o tamanho, não é? Podemos colocar também os pontos representados um pouquinho maiores. Pronto, então podemos fazer aqui imensas alterações para ajustar aqui da melhor forma para poderem ver os termos da nossa sucessão, está bem? Então, espero que tenham gostado e que tenha sido útil esta aula, está bem? Ainda vou dar continuidade a esta aula, ainda vou-vos dar aqui mais algumas dicas para representar sucessões, por isso não percam a próxima aula.